Boa noite a todos e todas que nos assistem. Estamos aqui, uma vez mais, reunidos para discutir um tema super importante, o teletrabalho e os impactos na vida da classe trabalhadora. O sociólogo do trabalho, Ricardo Antunes, defende que as desvantagens para os trabalhadores suplantam os eventuais benefícios que essa modalidade possa vir a trazer. Segundo ele, por certo, há elementos positivos destacados pela classe trabalhadora, como não precisar fazer os deslocamentos, ter maior liberdade de horários, poder se alimentar melhor, etc. Mas é sempre bom recordar que se trata de uma relação profundamente desigual entre trabalho e capital, e que o que se perde é sempre muito maior do que aquilo que se ganha. Do ponto de vista empresarial, as vantagens são evidentes. Mais individualização do trabalho, maior distanciamento social, menos relações solidárias e coletivas no espaço de trabalho, onde floresce a consciência das reais condições de trabalho, distanciamento da organização sindical, tendência crescente à eliminação dos direitos, fim da separação entre tempo de trabalho e tempo de vida. Um verdadeiro obituário para a classe trabalhadora, mais flexibilização, mais informalidade, mais intermitência, mais terceirização, mais home office, mais teletrabalho, mais EAD, mais algoritmos comandando as atividades humanas. Com essas palavras, eu inicio a nossa live de hoje. Nós estamos aqui contando com a presença do Fernando Duarte, do DIEESE, companheiro que está sempre conosco aí nas atividades do sindicato, e Luciano Pereira, nosso advogado e companheiro de anos a fio de batalha. Vai dar início à apresentação o Fernando, pelo DIEESE, e, na sequência, o Luciano. Com você, Fernando, a palavra. Obrigado, Rosane, obrigado a todos que nos acompanham e que nós façamos um bom debate, né, uma boa conversa aí para esclarecer um pouco a respeito dessa modalidade de trabalho que cada vez mais tem se mostrado presente na vida das pessoas, né, em relação a esse momento específico, né, da pandemia, que houve a intensificação do teletrabalho, mas não tenham dúvida que o teletrabalho veio para ficar, né? Então, eu espero, ao longo da minha fala, apresentar alguns dados, alguns elementos que a gente consiga enxergar melhor essa forma, essa modalidade de trabalho que provavelmente ela veio, se intensificou nesse momento de pandemia e provavelmente veio para ficar e cada vez mais aumentar o número de trabalhadores nessa modalidade de trabalho, conforme os números que eu vou apresentar. Primeiro, eu gostaria de salientar que as mudanças tecnológicas, né, e que o mundo vem passando nas últimas 3 décadas, tem modificado de forma profunda a base econômica e a forma de organização do trabalho. No caso, a gente poderia citar elementos mais do passado, como a robotização, que chegou forte no Brasil na década de 90, a internet, que teve uma difusão muito forte aí em fins da década de 90 e já nos anos 2000, e agora, nesse momento, a gente está aí por vários processos de digitalização da economia. Muitos estão falando aí da revolução 4.0 na indústria,
e muitos imaginavam que o trabalho iria migrar da indústria para o setor de serviços, onde que não haveria perda significativa de empregos, porque os empregos simplesmente mudariam de um setor para outro. O que a gente está observando nos últimos tempos e vários analistas, né, estudiosos do mercado de trabalho apontam, é que essa análise pode ser comprometida, por exemplo, pela questão da inteligência artificial, que já começa a tomar postos de trabalho em atividades que você nunca imaginava que seriam tomados, mesmo relacionados a profissionais liberais. Pois bem, o teletrabalho, ele é uma figura que não é recente na economia brasileira, mas que a gente tinha poucos dados, e como também não havia uma legislação específica que tratasse do tema teletrabalho, ele não era muito comentado nas negociações coletivas e também no dia a dia dos trabalhadores, né? Mas a gente sabe, por exemplo, que o setor dos trabalhadores que mexem com processamento de dados, trabalhadores da TI, isso é comum, né? Mesmo profissionais de nível superior já haviam, por exemplo, jornadas parcialmente realizadas em casa. Então, não é uma novidade, mas o que a pandemia trouxe como novidade foi uma intensificação da transformação, né, dessa organização trabalho-casa, né? Então, a gente passou por uma transformação profunda no ano passado e que levou vários trabalhadores que não tinham experiência aí, de teletrabalho a ter a sua primeira experiência nessa modalidade de trabalho, né? Onde você fica na sua própria residência ou em outro local específico. Então, no primeiro momento, a gente chama home office, um dos tipos de teletrabalho, porque o teletrabalho ele pode ser realizado na residência ou em outro local, longe da dependência da empresa. Então, a gente usa muitas vezes como sinônimo home office e teletrabalho, mas existe essa pequena diferenciação, porque o teletrabalho abrange a questão do home office, mas não vice-versa. Até bem recentemente, a gente não tinha dados substantivos para mensurar a questão do trabalho remoto, do teletrabalho no Brasil. O ano passado, com o início da pandemia, o IBGE começou a divulgar uma pesquisa intitulada como PNAD Covid, que analisava o mercado de trabalho, tinha algumas perguntas relacionadas à saúde e segurança do trabalhador, e uma das perguntas que foi incluída nesse questionário era perguntar se na semana anterior você havia trabalhado de forma remota. Então, a partir do ano passado, a gente teve a primeira mensuração dessa modalidade de trabalho. Do total dos ocupados o ano passado, né, porque essa pesquisa ela foi realizada entre os meses de maio a novembro. E como a gente sabe que no Brasil dos últimos tempos não tem muito apreço por pesquisa, ela foi descontinuada aí no final do ano passado. Mas nesse período onde foi realizada essa pesquisa, foi levantado que, em determinado período, 8,7 milhões de pessoas estavam trabalhando em home office. Esse número oscilou ao longo desses meses entre 7,3 milhões de trabalhadores em home office a 8,7 milhões de trabalhadores em home office. Levando-se em conta os ocupados não afastados do trabalho, os números indicam que isso representa entre 9% e 13% da força de trabalho estava em home office no ano passado. Em termos de número, é um número bastante expressivo, porque se a gente imagina 10% da força de trabalho, né,
já é um número bastante expressivo. Agora, quando você segmenta isso por alguns tipos específicos de atividade profissional, esse número aumenta e muito. Por exemplo, o ano passado, em Minas Gerais, 51% dos profissionais em educação estavam em home office. No caso do setor público, né, no Brasil, 26% dos trabalhadores do setor público cumpriram jornada em home office. Então, 10% é o geral, né? A gente fala assim, um número geral para toda a força de trabalho, para todos os ocupados. Agora, no caso, por exemplo, de profissionais com nível superior ou mais, 26% desses profissionais, quando questionados se estavam fazendo jornada em home office ou via teletrabalho, eles afirmaram positivamente. Então, isso representa 1/4 dos trabalhadores de nível superior fazendo jornada em home office. Alguns pesquisadores, o ano passado, também começaram a fazer divulgações e trabalhos a partir de estudos que já havia bibliografia no exterior, tentando apontar qual seria o potencial da economia brasileira em ter trabalhadores em home office. Essas pesquisas indicavam que o Brasil tem um potencial de ter, no médio prazo, entre 22,7% a 25% dos ocupados trabalhando de forma remota, ou seja, em home office. Se você entende, por exemplo, que os profissionais de nível superior, né, algumas né, com determinadas habilidades específicas, né, que trabalham mais nos trabalhos científicos ou trabalhos que não têm muita necessidade de presença física, esse número sobe aí para 50% dessa força de trabalho. Então, hoje a gente tem uma clareza do número do quantitativo de trabalhadores que estão trabalhando remotamente, apesar da pesquisa já ter sido descontinuada, mas a gente, pela proximidade, a gente entende que entre 7 a 8 milhões de brasileiros estão em home office, né? Isso provavelmente deve ter aumentado no início do ano novamente, pela necessidade do isolamento social, e, né, então, hoje a gente não trabalha no escuro em relação aos números do home office. Com base nisso, não é de se estranhar o que aconteceu nas negociações coletivas, né, quando a gente compara o ano de 2019 para o ano de 2020, em 2019, de todas dos acordos e convenções coletivas depositadas no Ministério do Trabalho, que tem um sistema no Ministério do Trabalho que se chama Sistema Mediador, em 2019, antes da pandemia, apenas 1,2% desses instrumentos coletivos fazia menção à cláusula sobre home office ou teletrabalho. Então, de um universo de 23.500 instrumentos coletivos, o DIEESE encontrou 284 instrumentos que faziam menção explícita à questão do teletrabalho e do home office. Já no ano de 2020, com a edição das medidas provisórias, né, 927, 936, que falavam explicitamente da necessidade do home office e tudo mais, várias convenções e acordos começaram a fazer menção ao teletrabalho. Do universo de 20 mil acordos e convenções analisados no ano passado, 2.738 instrumentos mencionaram cláusulas relativas ao home office e ao teletrabalho, o que representa 13,7% das convenções e acordos coletivos depositados no Ministério do Trabalho, lá no sistema mediador.
Então, vocês observam que houve uma multiplicação de quase 1000% no número de instrumentos, um aumento de quase 1000% no número de instrumentos aí coletivos, né? Um pouco menos do que isso. Saiu de 284 para 2.738. O que esses acordos e convenções traziam dentro como conteúdo? Primeiro, muitos deles repetiam o que estava previsto nas MPs 927 e 936, né? Mencionava, por exemplo, a não necessidade de acordo para adoção do home office ou do teletrabalho, porque a legislação trabalhista que foi estabelecida em 2017, a partir da reforma trabalhista, previa que a mudança do sistema, do regime de trabalho de presencial para teletrabalho, haveria a necessidade de ter um acordo individual entre as partes, né, ou coletivo entre as partes. No caso, a 927 suprimiu essa necessidade, colocando a critério do empregador esta alteração do regime, né, a partir de uma comunicação de 2 dias de antecedência. Então, isso foi muitos acordos aparecem repetindo esse dispositivo. Então, em 38%, por exemplo, faz menção à MP 927. Outros 43% dos acordos, né, que mencionavam a questão do home office, fazia menção à MP 936. E no caso, por exemplo, a 936, que tratava da suspensão do contrato de trabalho ou da redução da jornada de trabalho, uma cláusula muito frequente era a possibilidade de haver multa, caso houvesse trabalho remoto, caso o trabalhador tivesse o contrato de trabalho suspenso. Cláusulas que interessam muito os trabalhadores apareceram em 36% dos dispositivos, aqueles que tratam, por exemplo, do fornecimento de equipamentos e da infraestrutura para os trabalhadores, né? Outro item também que é muito importante para os trabalhadores, que é a questão da suspensão ou do estabelecimento de auxílios, né? Apareciam em 25% das cláusulas, dos instrumentos analisados. Então, isto é o que aparecia nessas negociações que o DIEESE fez esse levantamento. Para quem quiser um aprofundamento dessa discussão, eu sugiro a nota técnica 255 do DIEESE, que é só, né, todos conseguem na internet com facilidade essa nota técnica. Por fim, para terminar a minha exposição, eu gostaria de abordar uma temática que a Rosane falou no início da fala dela, que é os impactos na vida dos trabalhadores, né? E que né, citou, inclusive, o professor Ricardo, das considerações dele. A questão do teletrabalho, principalmente para os trabalhadores, ela é uma questão muito controversa, porque, de um modo geral, os sindicatos e as entidades representativas dos trabalhadores e que têm uma visão mais abrangente dos prejuízos para a classe trabalhadora de algumas modalidades de trabalho, sempre entenderam o teletrabalho como precarização da relação de trabalho. Isso por quê? Porque o teletrabalho ele traz uma série de prejuízos para os trabalhadores. Por exemplo, a possibilidade de excesso de jornada de trabalho, né, uma vez que não há previsão de horas extras, né, e tudo mais. Você também tem a possibilidade de uma série de questões, por exemplo, em relação ao isolamento social. Isolamento social é muito importante no momento da pandemia, mas no dia a dia, as pessoas trabalharem de forma isolada,
não compartilhando as angústias do ambiente de trabalho, isso causa, no geral, adoecimento dos trabalhadores, né? Isso do ponto de vista psíquico. E para além do adoecimento psíquico, tem o adoecimento ergonômico, porque muitas vezes o trabalhador em home office não dispõe da infraestrutura necessária, da cadeira necessária para a realização do trabalho, do computador na altura certa, de uma série de questões que levam aos profissionais desenvolverem problemas de saúde, como dores nas costas, né, problemas de postura, para além dos problemas de adoecimento. Acontece que os trabalhadores enxergam vantagens também nessa modalidade de trabalho. Por exemplo, nas grandes cidades, evitar os grandes deslocamentos, né? Vários profissionais que moram na região metropolitana de Belo Horizonte, muitas vezes têm o seu local de trabalho na cidade de Belo Horizonte. Então, são deslocamentos de 1 a 2 horas por dia para chegar no local de trabalho, e o home office traria, por exemplo, a possibilidade de evitar esse tipo de trabalho. Alguns trabalhadores que têm um ritmo de trabalho mais intenso, eles conseguiriam, por exemplo, realizar suas tarefas no menor prazo do que a efetivamente contratada. Então, sobraria tempo livre para esses trabalhadores. Acontece que vários profissionais não imaginam, não fazem análise do ciclo de vida do trabalhador. Que trabalhadores jovens, no geral, realizam tarefas de forma mais rápida do que, por exemplo, trabalhadores em meia-idade ou trabalhadores com idade mais avançada. Então, essa é uma discussão de vantagens e desvantagens para o trabalhador em aberto. Então, entender bem as vantagens e as desvantagens e esta aproximação com o sindicato, que o teletrabalho, de certa forma, desfaz, né? Porque quando você está no ambiente de trabalho dentro da empresa, no geral tem um representante do sindicato, tem um representante, né, uma pessoa próxima ao sindicato, muitas vezes para enxergar as suas necessidades e colocar numa pauta de reivindicação, por exemplo. Quando você está longe desse ambiente, várias questões que te acometem os trabalhadores no dia a dia sequer chegam ao conhecimento do sindicato. Então, nós estamos entrando e começando a trabalhar com a nova realidade que vai colocar um desafio não só para o trabalhador, mas para as entidades sindicais, para fazer com que os pontos positivos dessa modalidade de trabalho superem os negativos, né, no futuro, dado que essa é uma forma de trabalho que veio para ficar. Eu agradeço aqui e abro para os outros palestrantes, e aí, no decorrer da atividade, a gente abre para o debate, qualquer eventual dúvida na minha fala. Obrigado. Obrigado, Fernando. Nós estamos aqui com várias pessoas acompanhando a nossa live. Rubens Almeida, Joel Vitor, Adevalter Araújo, Carlos Carajá, Alonso Genes, Cristiana Isidoro, Vitor Portela, José Eustáquio, Wagner Silveira, Fátima Infante, Vera Neri, Adriano Teixeira Silva, são vários companheiros aí nos acompanhando nesse debate importante. É importante que todo mundo depois entre na nossa live, ative o sininho, compartilhe, porque o nosso propósito aqui, obviamente, é instigar a reflexão, instigar o debate sobre o tema, para a gente ter aí o processo de regulamentação disso construído a várias mãos, né? Esse é o nosso propósito. Bom,
o papel das negociações coletivas, como a gente pôde observar aí da fala do Fernando, é muito importante na regulamentação do teletrabalho, porque a legislação, por exemplo, excluiu os teletrabalhadores dos dispositivos da CLT que regulam o controle de jornada de trabalho. Consequentemente, a necessidade de pagamento de horas extras para por seus empregadores. Pega algumas modalidades de contrato muito específicas e coloca para as empresas como se fosse um cardápio de opções. Outro problema da legislação. É um olhar que, na legislação, é um olhar sempre a partir do interesse da empresa, o trabalhador tendo de se virar, né? A legislação sobre o teletrabalho não cumpriu a finalidade de proteção jurídica ao teletrabalhador, uma vez que questões essenciais da relação de trabalho são todas remetidas para o contrato entre as partes. Então, na negociação coletiva, né, estão trazendo, normalmente, né, o nosso sindicato tem pautado trazido essa preocupação dos trabalhadores em relação ao teletrabalho, principalmente na questão de quem é que paga a conta, por exemplo, né? A defesa que a empresa tem que prover todos os meios para a pessoa trabalhar em teletrabalho. A regulamentação tem de acontecer de uma maneira inteligente, levando em consideração medidas de saúde mental, questões ergonômicas, controle de jornada, entre várias outras questões. Bom, com essa introdução, eu abro a palavra aí para o Luciano, para trazer a sua contribuição aqui para o nosso debate. Boa noite, Rosane. Boa noite, Fernando. Boa noite a todas e todos que participam dessa live. Eu quero, antes de mais nada, parabenizar o Sindados Minas Gerais pela iniciativa de trazer essa discussão tão importante para os trabalhadores, e em especial para a categoria de processamento de dados e tecnologia da informação. A fala do Fernando, ela nos ajuda a pensar no contexto da categoria dos trabalhadores de informática em Minas Gerais, a partir desse panorama mais geral que ele nos trouxe. Um dado que ele nos apresenta em relação à expansão da presença do teletrabalho na força de trabalho brasileira no ano passado, que está em torno de 10%, isso se apresenta, sem dúvida, e apesar de nós não termos pesquisas mais confiáveis, mas pela prática, pelo cotidiano da ação do sindicato, desde o início da pandemia, nós podemos observar que a categoria de TI em Minas Gerais, ela vem experimentando uma expansão do teletrabalho, do trabalho remoto, sem precedentes, e não mais como no início da pandemia, não mais como uma experiência ou como uma necessidade temporária em função do afastamento social, ou eventualmente da necessidade de isolamento. O que nós pudemos perceber ao longo desses meses, desde o início da pandemia, é que, se num primeiro momento essa realidade do trabalho remoto se apresentava para a categoria como um mecanismo de fazer frente aos desafios colocados por essa conjuntura, já há um bom tempo que nós começamos a perceber que há, por parte das empresas,
e aí eu falo tanto das empresas privadas quanto das públicas, um movimento de perenização dessa nova experiência do teletrabalho, né? Ou melhor, da expansão do teletrabalho. A categoria de TI já era uma categoria dentre as pioneiras na utilização dessa modalidade de trabalho remoto, mas, sem dúvida nenhuma, com a pandemia, esse processo se intensificou e se acelerou de maneira nunca antes vista. Nós temos hoje algumas empresas da categoria em Minas Gerais, grandes empresas, inclusive empresas públicas, que, num prazo de pouco mais de um ano, inverteu a posição da sua força de trabalho vinculada ao trabalho remoto, né? Então, nós temos empresas que, antes do início da pandemia, tinha menos de 20% da sua força de trabalho ligada à atividade remota, e hoje essa realidade se inverteu e algumas empresas estão hoje com mais de 60%, 70%, algumas chegam a 80% da sua força de trabalho, desenvolvendo sua atividade de forma não presencial. Então, essa expansão do teletrabalho na categoria de TI colocou enormes desafios para a categoria e para o sindicato, o que fez com que o Sindados buscasse, já logo no início da pandemia, estabelecer, junto com a categoria, uma estratégia de proteção dos direitos dos trabalhadores que se viam nessa nova condição de desenvolver sua atividade através de um trabalho não presencial. Nós tivemos inúmeras experiências de negociação ao longo desse tempo. Eu acho que vale a pena falar sobre algumas, destacando, primeiro, a tentativa que nós fizemos de uma negociação de uma alteração, ou, na verdade, de um aditamento à Convenção Coletiva de Trabalho, junto ao sindicato patronal, logo no início da pandemia. A perspectiva que nos levou à mesa de negociação era que nós precisávamos de regulamentar esse processo, já que a legislação ela é lacunosa, ela deixa de lado uma série de elementos da relação de trabalho que precisam de ser normatizados, e portanto, nós fomos para a mesa de negociação com esse espírito e, evidentemente, na perspectiva de proteger e preservar os direitos dos trabalhadores. Nós percebemos que o objetivo patronal era, na verdade, promover uma reafirmação do que consta na legislação trabalhista, especialmente do que foi trazido pela reforma trabalhista, e que, como já foi dito pelo Fernando, tem claramente elementos de restrição de direitos e de favorecimento da atividade empresarial em detrimento do direito dos trabalhadores, e o Sindados se recusou a transformar essa negociação coletiva numa mera repetição do que estabelece a legislação, ou pior, do que estabelecia a medida provisória 927. O que, também uma informação trazida pelo Fernando, o que acabou se apresentando como um elemento muito presente nos acordos e convenções coletivas registrados no sistema mediador de 2020 para cá. Essa foi uma briga que a direção dos Sindados, respaldada pelos trabalhadores, comprou com as empresas. Isso fez com que, em relação à Convenção Coletiva de Trabalho, nós chegássemos a uma situação de impasse, nós não conseguíssemos fechar
um termo aditivo à convenção coletiva para regulamentar o teletrabalho na categoria como um todo. A partir desse momento, o Sindados aprovou um padrão, uma proposta de acordo coletivo, e nós passamos, a partir desse modelo de acordo coletivo regulamentando o teletrabalho, buscar fazer negociações específicas com as empresas da categoria. A nossa perspectiva era, com esses acordos, esclarecer algumas questões obscuras da legislação e preservar alguns direitos em relação aos quais nós estávamos e estamos convencidos que se tratam de direitos que os trabalhadores não podem perder em virtude da alteração da modalidade do trabalho presencial para o trabalho remoto. Essas negociações, em alguns casos, avançaram muito satisfatoriamente. Nós tivemos até situações em que nós pudemos assinar acordo coletivo exatamente dentro daquele padrão que nós havíamos aprovado e proposto para o início da negociação. E é preciso dizer que isso são negociações excepcionais. A maioria das negociações nós enfrentamos resistência por parte das empresas em absorver essas demandas e essas reivindicações que constavam da nossa proposta inicial, mas nós tivemos algumas experiências exitosas também em relação a grandes empresas, de negociações muito duras, muito difíceis, que se iniciaram com uma perspectiva do empresariado de tão somente reproduzir aquilo que estava na legislação, e ao longo da negociação, com uma participação muito efetiva dos trabalhadores, nós pudemos avançar nesse debate e conseguir inserir alguns elementos de garantia nesses acordos coletivos. Eu cito o exemplo mais recente que nós vivemos da negociação do acordo de teletrabalho com a Prodenge, onde nós iniciamos essa negociação com a Prodenge não admitindo que o teletrabalho, a infraestrutura necessária para a realização do teletrabalho fosse responsabilidade da empresa, né? Nós conseguimos avançar na negociação nesse sentido. A direção da empresa não admitia que pudesse pagar qualquer valor como restituição dos gastos dos trabalhadores com o teletrabalho. Isso também nós pudemos superar. E ainda que nós tenhamos chegado num acordo muito limitado diante daquele acordo desejado pela categoria, nós tivemos avanços muito significativos e garantias muito importantes no sentido de preservar certos direitos que se encontram ameaçados com o modelo de teletrabalho que vem sendo implantado hoje no Brasil. Eu acho que é importante elencar alguns temas que têm se mostrado muito relevantes nessa discussão, para que a gente tenha clareza dos limites da legislação e do vácuo normativo que nós vivemos hoje, né? O primeiro, como já foi dito aqui, é que a negociação coletiva ela não é obrigatória no processo de implantação do teletrabalho. A legislação permite ao empregador que ele promova a implantação da modalidade do teletrabalho simplesmente com um aditivo contratual discutido e negociado diretamente com o empregado. O que, evidentemente, retira muita força da classe trabalhadora no sentido de resistir a essa tentativa empresarial de modelar o teletrabalho somente a seus interesses e as suas necessidades. Uma questão muito polêmica da legislação hoje é a questão da responsabilidade do empregador pela infraestrutura necessária para a realização do teletrabalho e o consequente reembolso dos gastos do empregado. A legislação aprovada pela reforma trabalhista,
ela diz que isso vai ser ponto, né? Vai ser previsto no contrato escrito entre empregado e empregador. No entanto, a própria CLT, no seu artigo 2º, um artigo que não foi alterado pela reforma trabalhista, ela estabelece expressamente que o risco do empreendimento é do empregador, e não do empregado, né? E disso deriva a responsabilidade pelos custos do empreendimento. Então, nós temos hoje uma polêmica jurídica forte em relação a esse aspecto do teletrabalho. Temos defendido, e em muitas circunstâncias com êxito, essa tese de que o princípio norteador da relação de trabalho, de que o risco da atividade econômica é do empregador e, portanto, ele é responsável pela infraestrutura necessária para o desenvolvimento das atividades profissionais voltadas à consecução dos objetivos do empreendimento, isso é válido seja para o trabalho presencial, seja para o trabalho remoto. Mas é uma questão em aberto, dada essa lacuna legislativa que nós temos. Uma outra questão muito polêmica, que já foi suscitada aqui pelo Fernando e pela própria Rosane, é a questão do controle de jornada e a consequente ausência de pagamento de horas extras. É verdade que a reforma trabalhista levou o teletrabalho para o artigo 62, que fala das exceções em que não é necessário controle de jornada. Esse artigo 62, ele cita, por exemplo, aquelas atividades externas que o empregador não tem como controlar a jornada do trabalhador e, por isso, o empregador fica isento de fazer o controle de jornada. E, estando isento de fazer o controle de jornada, se não há controle de jornada, não há como você apurar a hora extraordinária. Isso é verdade até o ponto em que nós podemos constatar que os mecanismos tecnológicos à disposição do empregador, eles se configuram mecanismos de controle da jornada. Então, essa não é uma questão tão fácil de ser abordada como muitos empresários tentam fazer parecer. Por quê? Porque é interesse do empregador ter controle sobre a jornada do empregado, mesmo ele estando em teletrabalho. E se isso vale para o bem, vale para o mal. Quer dizer, se o empregador se utiliza de mecanismos para promover um controle da jornada do empregado, para ver que horas que ele está trabalhando, para ver qual a sua produtividade, isso vale também para a aferição da jornada extraordinária e consequente pagamento das horas extras. Então, o empregador não pode, por um lado, se valer da exceção legal e dizer, não, eu não preciso de controlar a jornada, se eu não tenho que controlar a jornada, eu não pago hora extra. Mas se utiliza de mecanismos tecnológicos para ter controle sobre a atividade do seu empregado em home office e faz disso um mecanismo de cobrança de produtividade, de metas, e inclusive de presença nos horários de trabalho. Um outro elemento que acrescenta um aspecto nessa discussão é o fato de que a introdução da modalidade do teletrabalho, ela não permite que as regras do controle do contrato individual de trabalho sejam alteradas. O fato do empregado passar a desempenhar sua atividade de forma remota não altera o seu contrato de trabalho. Ele não deixa, por isso, de ser um trabalhador, por exemplo, se ele tinha uma jornada de 40 horas semanais, 8 horas por dia, de segunda a sexta-feira, isso permanece inalterado e tem que ser respeitado. Uma outra questão que já foi tratada aqui é da implantação unilateral do teletrabalho. Nós tivemos essa situação excepcionalíssima da medida provisória 927, mas a regra que está valendo hoje é o do princípio do artigo 468 da CLT, que estabelece que não pode haver nenhuma alteração unilateral do contrato de trabalho. E a implantação do teletrabalho é alteração do contrato de trabalho. Portanto, implantação do teletrabalho só com a concordância do trabalhador. Um outro aspecto que tem gerado polêmica também é a preservação dos benefícios. Quer dizer, nós já tivemos casos de empresas que se utilizaram
da alteração da modalidade do trabalho presencial para o teletrabalho para cortar algum tipo de benefício do empregado, o que é absolutamente ilegal, né? Já tivemos algumas situações em que, por exemplo, tentou-se cortar o vale-refeição. O único benefício que pode ser cortado é o vale-transporte, assim mesmo provisoriamente. Se houver necessidade de deslocamento, o empregado é obrigado a pagá-lo. Bom, eu vou encerrar a fala por aqui, porque são muitas as polêmicas que podem ser levantadas. Vou deixar para no debate a gente poder retomar aquelas que vocês acharem mais importantes. Muito obrigado. Rosane, seu microfone está desligado. Desculpa, gente. Obrigado, Luciano. Vou destacar das pessoas que estão participando algumas falas que eu acho que é importante a gente, inclusive, responder. O André Silva coloca o seguinte: como trabalhador da área de TI, só vi benefícios no teletrabalho. Os equipamentos foram cedidos, qualidade de vida elevada, tempo em família, redução de gastos, etc. Como sindicato, vocês deveriam buscar ouvir os trabalhadores antes de lutar por pautas que interessam ao sindicato e não ao trabalhador. Todos os trabalhadores que convivo continuam CLT e sem prejuízos nos benefícios. Bom, André, a primeira correção que eu queria fazer aqui é que o sindicato ele não luta por pautas que interessam ao sindicato. A luta do sindicato é em defesa dos direitos dos trabalhadores, né? E se, por um lado, você faz essa pontuação tão positiva em relação ao teletrabalho, não é essa a realidade que o sindicato se depara com ela no dia a dia. Existem muitas queixas de muitos trabalhadores, porque a nossa categoria ela é muito grande, um número imenso de empresas e um número imenso de trabalhadores, e nem todas as empresas têm a conduta que a sua empresa está tendo, né? Então, o nosso papel é fazer a defesa dos direitos e, mais do que isso, estudar a legislação, verificar as lacunas da legislação, verificar em que podemos estar ampliando além do que a legislação prevê, e para isso existe o mecanismo de negociação coletiva de trabalho. Na negociação, se existe negociação, não é para nós reproduzirmos o que está na lei, é para nós lutarmos para ampliar o que está na lei. E é para nós buscarmos corrigir deficiências da lei ou lacunas da lei, vamos dizer assim, que não são lacunas gratuitas. Elas acontecem porque existe um interesse que essa lei defende, que é o interesse do empresário. Normalmente, não é o interesse do trabalhador. E aí, o sindicato entra nesse processo para fazer a defesa do trabalhador, para buscar eliminar a lacuna da lei, regulamentando em acordos coletivos de trabalho ou na própria convenção coletiva de trabalho, e para proteger os direitos daqueles que, diferentemente do que você vive, são trabalhadores que sequer estão tendo máscara quando são obrigados a trabalhar. Tem muitos que estão sendo obrigados a trabalhar no local de trabalho, não estão tendo máscara para se proteger, não estão tendo a limpeza do local a contento para se proteger, e muitos que estão em casa estão vendo seus direitos vilipendiados
né, a usurpação aí dos seus direitos pelo patrão. Então, para isso que existe o sindicato, né? Eu queria destacar também aqui entre nós a fala da Sheila Lima, que deu boa noite, né, e coloca claramente que nós precisamos levar cláusulas de teletrabalho para dentro dos acordos coletivos de trabalho e convenções coletivas de trabalho. Não há regulamentação através da legislação e isso precisa ser regulamentado, né? Josafá Tadeu Martins, o tema da live é importante, ótima iniciativa dos Sindados. Destacar aqui a fala do João Evangelista, trabalhador do Correio, que está aqui valorizando a nossa live. Boa noite, saudações classistas, tema importante para o momento atual. Parabéns, Sindados, pela luta. Robson Silva, também presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios, parabenizando. O Luciano Emílio, o Vitor Portela fazendo uma pergunta aqui que eu quero destacar. Uma pergunta que aí os palestrantes vão estar respondendo, né? Devemos repassar o ganho de produtividade para a renda dos trabalhadores? A Maria Dolores de Assis, São Paulo, professora, muito importante os sindicatos manterem esse diálogo com suas categorias. O Alisson Santos, o trabalho remoto aumentou os gastos, trabalhadores que agora têm que pagar a internet e a energia para fazer o home office. Também não podemos aceitar corte no Vale-Refeição. Não podemos aceitar corte no Vale-Refeição porque estamos trabalhando de casa, é o que o Alisson destaca. O Wagner Silveira, quais os impactos que a dispersão dos teletrabalhadores pode provocar na organização e na luta dos trabalhadores? A identidade de classe e a capacidade de mobilização não ficam prejudicados? A pergunta fica aí para os dois se posicionarem a respeito. A Fátima Infante, o controle da jornada de trabalho é importante não só em razão de hora extra, como também adicional noturno e hora ficta. Bom, vamos ficando por aqui nos destaques. Eu abro o tempo agora para o Fernando se posicionar e, na sequência, o Luciano. Então, vou pegar algumas perguntas e tentar, né, não responder, mas tentar contribuir para o debate. Um dos trabalhadores colocou aí, devemos repassar o ganho de produtividade para a renda dos trabalhadores. O que a gente observa, né, com essas inovações tecnológicas no processo de trabalho é um aumento da produtividade dos trabalhadores e da renda no geral. O que a gente observa nos últimos anos é um processo de concentração da renda, né? Com a massa salarial em países importantes, até mesmo no Brasil, de não estar acompanhando, muitas vezes, o crescimento do produto interno bruto. Então, cada vez, ao longo das últimas décadas, a gente tem observado uma fatia menor para a renda do trabalho, né? Então, duas questões
a gente tem que colocar nessa temática. A primeira, a necessidade dos trabalhadores estarem organizados e para fazer a disputa capital-trabalho na negociação coletiva, né? Isso é importantíssimo para tentar aí repassar esse ganho de produtividade para os trabalhadores. Agora, essa é uma visão minha, eu acho que, dado as transformações do mundo do trabalho, a economia de mão de obra dos últimos tempos, e vários trabalhadores, muitas vezes fora do mercado de trabalho, pressionando para entrar nesse mercado de trabalho, essa produtividade, né, ela vai ser justa, a forma de distribuição dela vai ser mais justa quanto mais ativo o Estado tiver como, vamos dizer assim, árbitro dessa distribuição. Eu não acredito no mercado fazendo uma distribuição justa desses ganhos, porque o mercado, ele é concentrador, né? Ele é concentrador. Então, por exemplo, até organismos multilaterais, como o Fundo Monetário Internacional, tudo mais, já começa a dar uma atenção especial para programas de renda mínima. Agora, uma coisa que não está colocado no âmbito da distribuição do produto, nas economias, muitas vezes, é a questão da necessidade de ter um patamar adequado de tributação, né? Os próprios trabalhadores, que no Brasil são extremamente penalizados com a questão da tributação, porque a carga tributária recai sobre esses trabalhadores, deveriam enxergar que a tributação é necessária para fazer uma melhoria do padrão de vida desses trabalhadores. Agora, o que acontece é que a carga tributária é mal distribuída. Então, a gente tem que pensar do ponto de vista da negociação coletiva e tem que pensar também do ponto de vista da política macro e do que os governos vão fazer nos próximos anos para melhorar essa distribuição desse produto, para que todos sejam beneficiados com o aumento de produtividade e o crescimento, né, e a introdução de novas tecnologias, e aí a discussão a gente poderia aprofundar, mas aqui não é o caso nesse momento. No caso da questão que coloca se a dispersão dos trabalhadores atrapalha, neste momento ela atrapalha e atrapalha muito, porque a organização dos trabalhadores que a gente conhece dos 2 últimos séculos, ela depende vamos dizer assim, da concentração de trabalhadores em determinadas plantas. Não é à toa que o movimento sindical desenvolveu primeiro em plantas industriais, onde havia uma grande concentração de trabalhadores e tudo mais, e que ao longo do tempo ela foi também se disseminando essa organização para o setor de serviços, e para o setor do comércio, mas na medida que houve um processo de redução dessas plantas industriais e tudo mais, houve, principalmente na Europa, onde o movimento sindical tinha uma presença muito atuante, até a década de 70, quando começou a haver uma reestruturação produtiva, o movimento sindical e a classe trabalhadora começa a perder força. Nova forma de organização do trabalho, cada vez mais disperso e individualizado, primeiro dificulta a formação da consciência de classe, né? Porque o trabalhador começa a enxergar que o problema da classe trabalhadora é único e exclusivamente o problema dele. Se a vida dele não tem problema, por que existe luta? Né? Se eu sou um trabalhador que não tem problema, por que o meu companheiro está reclamando da vida? Né? Isso é uma coisa que acontece muito. A gente pode ver os comentários, alguma coisa assim, a gente pode observar. Um problema, por exemplo, o teletrabalho. Você coloca, por exemplo, grandes empresas têm feito pesquisa de satisfação. Né? No caso da Petrobras, 54% dos trabalhadores estão em teletrabalho. No caso aí da Vale, eles fizeram uma pesquisa de satisfação que aponta que 73% dos trabalhadores estão satisfeitos com o teletrabalho. Agora, e o que está acontecendo com os outros 27% dos trabalhadores que estão extremamente insatisfeitos?
o sindicato fecha os olhos e fala, não, 73% está super satisfeito e bola para frente. Né? Alguma coisa de muito problemático está acontecendo para um quarto desses trabalhadores estarem insatisfeitos. Né? A gente tem que ter essa escuta e essa sensibilidade, porque em determinado problema, o problema é de um grupo. Outro tipo de questão relacionada é os outros 75% que vão sofrer. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade de classe e que essa dispersão atrapalha e atrapalha muito. Né? Então, a gente tem que começar a ter um pouco mais de resgate dessa solidariedade, de entendimento do que o outro está falando, né? E não somente escutar o que a gente fala na frente do espelho. E, por fim, né, eu queria comentar aí a respeito da questão do que as empresas, no geral, né, isso a pessoa colocou muito aí na questão das empresas, né, que vantagens e desvantagens. Até o momento, né, com essa nova legislação trabalhista, o que a gente observa é que, no geral, não teve ônus para o setor empresarial. Né? Na verdade, ele tem uma dificuldade de fiscalizar o tempo, mas, no geral, as novas ferramentas de controle os permitem controlar, até mesmo pela entrega dos produtos. Né? Agora, foi retirado totalmente o risco do negócio das costas do setor empresarial. Até mesmo hoje, se você quiser levar à frente uma demanda trabalhista na justiça, você foi impedido. Se as pessoas não enxergarem que isso é uma precarização das relações de trabalho, né, é muito complicado, né, a gente entender que está tudo bem com essa nova modalidade de trabalho. E não se iludam, né? Nós estamos passando por um processo de transformação do assalariamento tradicional, né? Por exemplo, a questão da uberização, das pessoas se enxergarem como empresários, né? Trabalhador que, por exemplo, tem que alugar um carro, trabalhar várias horas como empregado, e esse trabalhador se enxergar como empreendedor. Né? Então, no caso do teletrabalho, é um passo bem próximo de pejotizar essa gama de trabalhadores e eles vão ser prestadores de serviço para várias empresas e a precarização está colocada. Então, o que a gente vê a partir da reforma trabalhista é o avanço da jornada de trabalho intermitente, o avanço de formas de contrato precário e um contingente enorme de trabalhadores que não tem nem isso. Então, muitas vezes, a gente não pode enxergar na precarização vantagem. A gente tem que entender o todo, né, analisar o todo, todas as formas e transformações que estão acontecendo, e, a partir daí, tirar uma conclusão. Né? E, para isso, a gente precisa, muitas vezes, de conversar coletivamente, ter a proximidade com o sindicato, e essa live, por exemplo, é uma nova forma de organização que os sindicatos estão se utilizando nesse momento para atuar nesse novo mundo do trabalho que está surgindo e emergindo aí dessa transformação na organização do trabalho e do processo produtivo. Rosane, o microfone está fechado. Obrigado, Fernando. Luciana, eu vou introduzir um elemento a mais na reflexão, que é o seguinte: o trabalho remoto coloca ainda a importância de se regulamentar no país o chamado direito à desconexão digital. Não que isso não ocorresse antes, mas no teletrabalho há uma invasão do âmbito do trabalho no âmbito familiar, uma mistura das fronteiras.
O trabalhador precisa ter direito a não precisar ficar o tempo inteiro conectado, com o celular ligado, nas redes sociais, podendo ser contatado a todo momento. E aí, um dado: a Argentina aprovou uma lei regulamentando o teletrabalho que prevê, entre vários outros direitos, ainda não previstos na legislação brasileira, o direito à desconexão digital, vedando o trabalho em sobrejornada e a comunicação do empregador com o empregado fora do horário de contrato, ainda que por mensagens. Então, eu queria, Luciano, que você comentasse, mas antes disso vou fazer um destaque aqui. O Roberto Oliveira: essa resistência em formalizar o trabalho remoto por algumas empresas pode ser estratégia para reduzir direitos. Exatamente, a luta o Adriano colocou, exatamente, dialogando com o Roberto, a luta é coletiva, até porque cada empresa está agindo de forma individual. Diálogo conosco também, né? Não é só com o Roberto. O Fábio Moreira colocou aqui: são raras as empresas que dão as condições necessárias para o trabalhador na categoria teletrabalho. Por isso é tão importante esta exposição de hoje dos Sindados. O Luiz Reis, da categoria dos Correios: parabéns aos Sindados pela iniciativa, com certeza contando sempre com o Sintect MG, juntos na luta em prol da classe trabalhadora. E a Fátima Infante, que é diretora do nosso sindicato, me lembrando aqui de dizer o seguinte, que o sindicato não é contra o teletrabalho, é contra a retirada de direitos. O sindicato é contra a precarização das condições de trabalho, né? E aí, nós que gostamos do teletrabalho, nós precisamos estar atentos para não nos submetermos a um processo de exploração ainda maior do que o que já vivemos, né? Porque só de você pensar que você trabalha um mês inteiro para receber o seu salário só no final do mês, isso por si só já demonstra o processo de exploração, né? Então, Luciano, contribui conosco aí no raciocínio. Vamos lá, vamos tentar. Olha só, eu começaria com a provocação que o Wagner fez, de que os impactos que o teletrabalho trazem para a classe trabalhadora, ele pode contribuir para uma perda da identidade de classe e para uma redução da capacidade de mobilização. É verdade. Mas, junto com isso, nós temos outros elementos que podem ser explorados pelos trabalhadores e pelos sindicatos. Nós tivemos no Sindados Minas Gerais uma experiência muito interessante e eu diria exitosa de se apropriar dos recursos tecnológicos que nós temos hoje à disposição e dessa nova condição que é colocada para o trabalhador em atividade remota para potencializar a mobilização no sindicato. Nós vivemos uma situação de uma negociação, de um acordo coletivo específico de teletrabalho, em que a empresa pretendia promover um acordo que nada mais faria do que reproduzir o que já está na legislação, e havia um sentimento generalizado, o sindicato pôde perceber isso, por parte dos trabalhadores, de que a maior parte dos trabalhadores gostavam da atividade remota.
e, portanto, não queriam correr o risco de ter que voltar para a atividade presencial. O sindicato utilizou de instrumentos como esse que nós estamos utilizando hoje nessa live para começar a estabelecer um contato mais próximo dos trabalhadores. Começou o processo de negociação com a empresa e, ao mesmo tempo, a realização de encontros e assembleia com os trabalhadores através dessas plataformas à distância. E nós pudemos experimentar um nível de mobilização que o sindicato não tinha antes nas assembleias presenciais. Nós vivemos uma situação inversa a essa que o Wagner está apontando, com razão, mas que é aquela máxima de que, diante de uma crise, traz muitas dificuldades, mas ele pode trazer também oportunidades. O Sindad soube, nessa discussão, aproveitar a oportunidade para se fazer mais presente junto aos trabalhadores e ampliar o contato que o sindicato tinha com esses trabalhadores, fazendo com que assembleias que, quando eram realizadas presencialmente e alcançavam um número de poucas dezenas dos trabalhadores, passou para a casa de centenas. Nós tivemos assembleias sendo realizadas com mais de 300 trabalhadores, com mais da metade dos trabalhadores da empresa presentes nas assembleias virtuais realizadas pelo sindicato. Então, eu acho que tem que ter isso em mente. Para mim, quando o Sindados traz esse tema para aprofundar essa discussão junto à categoria, é trabalhar nessa perspectiva, de sabendo que esse momento traz grandes desafios, ele pode nos trazer também oportunidades para engendrar um processo de maior aproximação da entidade sindical com os trabalhadores e de construção de um novo patamar de mobilização para a categoria. A questão trazida pela Rosane, em relação ao direito à desconexão, no campo jurídico, ela já está provocando muitas polêmicas. Por quê? Porque muitas empresas vêm se aproveitando das peculiaridades desse trabalho remoto para manter o trabalhador à sua disposição 24 horas por dia. E nós já temos regramento legal para essa matéria. Hoje nós temos uma legislação e um enunciado do Tribunal Superior do Trabalho que garante o direito ao sobreaviso, que é quando o trabalhador não está trabalhando, mas ele está à disposição da empresa aguardando algum chamado. Então, essa discussão do direito à desconexão, no campo jurídico, ela nos remete a esse direito ao sobreaviso, que ele pode estar sendo violado por essa tentativa das empresas de utilizarem mecanismos de controle por via das novas tecnologias para poder acionar o trabalhador a qualquer momento, em qualquer circunstância. Então, nós temos uma perspectiva jurídica de garantir o respeito ao direito à desconexão, ou, na ausência dessa conduta por parte da empresa, de garantir que isso seja compreendido como uma forma de sobreaviso e, portanto, o trabalho, esse período à disposição tem que ser remunerado. É bom lembrar que nós tivemos, inclusive acerca desse tema, nós temos uma nota técnica do Ministério Público do Trabalho, que é a nota técnica 17 de 2020, quem tiver interesse em se aprofundar nessa discussão, vale a pena lê-la, em que o Ministério Público do Trabalho procura fazer uma análise do nosso ordenamento jurídico a respeito do teletrabalho e das garantias que precisam ser estendidas a esses trabalhadores que se encontram nessa modalidade de trabalho remoto. E um dos aspectos que consta nessa nota técnica é justamente o direito à desconexão. Por fim, um último tema
que a Fátima nos traz, que eu rapidamente toquei na minha fala inicial, que diz respeito ao controle da jornada. Né? Ela diz que o controle da jornada é importante, não só em razão da hora extra, mas também do adicional noturno e da hora ficta. Esse é um debate muito importante e que os trabalhadores têm que estar atentos e perceber as nuances dessa discussão, porque, por um lado, a legislação deu ao empregador a possibilidade de caracterizar o teletrabalho enquadrado na exceção legal em que não é necessário fazer o controle de jornada. E se não tem controle de jornada, não tem hora extra. Mas, por outro lado, é da natureza do teletrabalho e da própria tecnologia envolvida na consecução dessa modalidade de trabalho, o controle absoluto sobre a atividade do empregado. Não é só controle de jornada. O empregador, nessa modalidade de trabalho, ele tem mais controle, muitas vezes, do que ele teria na forma presencial. E uma vez implementando essa modalidade de controle, ele sai da exceção e cai na vala comum da jornada controlada e, portanto, com pleno direito ao pagamento da hora extra. O outro aspecto levantado pela Fátima, por exemplo, em relação ao adicional noturno, é também muito importante porque muitas vezes os trabalhadores acreditam que, em razão dele ter passado para atividade em teletrabalho, todas aquelas características do seu contrato individual de trabalho podem ser alteradas pelo empregador, e isso não é verdade. Quer dizer, o trabalhador que vai para o teletrabalho, ele traz com ele todos os direitos, todas as previsões estipuladas no seu contrato individual de trabalho. Então, o seu horário de trabalho, a sua jornada semanal, os benefícios todos que ele tem consolidados, tudo isso o acompanha. Isso não é alterado. Né? Então, aquela situação, por exemplo, de um trabalhador que exemplificou com a empresa que cortou o vale-refeição, isso é absolutamente ilegal. Né? Seja em relação ao vale-refeição, seja em relação a qualquer outra modalidade de benefício. Alteração da modalidade presencial para a modalidade do teletrabalho não altera o contrato individual de trabalho. Senão, nesse único aspecto, que o trabalhador deixa de fazer a sua atividade presencial e passa a fazê-lo de forma remota. Então é isso. Eu acho que esse pontapé inicial que o Sindados dá em relação a esse debate é muito importante para que a gente possa aprofundar e esclarecer, né, e identificar quais são as questões mais candentes, as dúvidas e discussões mais pertinentes que a categoria tem a respeito desse tema. Com você, Rosane. Obrigado, Luciano. Eu vou fazer um destaque aqui, só de outras 3 considerações. A Maria Inês, parabéns a todos os palestrantes, a Rosane e a todos que pontuaram os aspectos negativos do teletrabalho no intuito de esclarecer e defender os trabalhadores da exploração das empresas. A Márcia Rosina, muito importante garantir a saúde mental e física. Nem todas as empresas estão preocupadas com como está adaptado, só estão preocupadas com o resultado, o lucro. O Rubens Almeida, devemos ter em mente que essa transformação do trabalho remoto é uma questão mundial. As conquistas do direito englobam controle de ambos os lados, dando assim um novo marco na indústria mundial. E a Márcia Maia, por fim, a reforma trabalhista aconteceu no Brasil. De qual CLT intacta e justa está sendo
está sendo regido a contento dos trabalhadores brasileiros, satisfeitos com esses novos patamares desta consolidação? Ou as empresas não acataram essa reforma? Bom, tem mais um aspecto aqui da Márcia Maia. Num cenário de contexto de intensa exploração do trabalho, onde os patamares do desemprego se agigantam, as influências da era digital segregam um grande número de trabalhadores e trabalhadoras, que são segregados pelo não investimento do capital e empresariados. As pessoas são substituídas como números e resultados imediatos, e aqueles que têm privilégio de trabalhar se sentem agraciados pelos empregos que ocupam, se colocam a serviço da servidão, em subserviência ao capital pelo privilégio. Bom, com essas considerações feitas, agradecemos a participação de todos que estão aqui conosco nesta live. Nós estamos fazendo as lives quinzenalmente, procurando abordar temas que a categoria tem sinalizado para nós que devem ser debatidos, né? E contando aí com pessoas estudiosas, dedicadas à defesa dos trabalhadores, como é o caso do Fernando, como é o caso do Luciano, para nos ajudar nas reflexões. Pedir a todos que entrem na nossa página, curtam, ativem o sininho, divulguem a live, de forma que essas informações possam ser propagadas aí e que mais pessoas tenham a oportunidade de ouvir o conteúdo tão importante que nós debatemos aqui hoje. Eu vou abrir a palavra para Fernando para fazer suas considerações finais, depois a Luciano, e na sequência nós encerramos a nossa live, agradecendo mais uma vez a participação de todos e todas. Fernando? Antes de terminar minhas considerações finais, eu gostaria de agradecer mais uma vez os Sindados pelo convite que foi feito ao DIEESE para estar presente nessa live de hoje, que eu entendo ser um tema muito importante para a classe trabalhadora e para os trabalhadores da TI e de processamento de dados, que vocês são a categoria que vão estar na linha de frente dos avanços dos acordos e convenções coletivas dessa temática, principalmente pelo fato de vocês estarem diretamente ligados a uma área da tecnologia, da informação. Então, grande parte dos avanços, né, que a gente pode vislumbrar nesses acordos e convenções de agora em diante, essa categoria, né, provavelmente vai ser um campo importante da disputa do avanço dessa melhoria das condições de trabalho no teletrabalho. E uma coisa que eu gostaria de lembrar, né, que o mundo tem passado por um processo de rápida transformação dos processos de trabalho, de intensificação da tecnologia, e não faz sentido essa intensificação, essa maior utilização da tecnologia se não for trazer qualidade de vida para as pessoas, né? Algumas mudanças recentes na legislação trabalhista apontam no sentido oposto, né? Você, por exemplo, contratos de trabalho de tempo intermitente, de jornada, né,
intermitente, gera uma insegurança total para os trabalhadores, porque ele não sabe o momento que ele vai ter renda, o momento que ele não vai ter renda, o momento que a empresa vai convocá-lo para trabalhar, né? Então, essa questão do não assalariamento pode trazer questões muito sérias para os trabalhadores, né? Esse assalariamento tradicional, apesar de nós termos críticas em relação a ele, né, que a gente poderia, enquanto classe trabalhadora, participar mais do resultado do produto, avançar na questão do lucro, né, da distribuição da questão da distribuição do lucro, e por que não, né, a distribuição equânime dos resultados da produção. O que a gente está observando é um movimento que não vai nesse sentido. Então, a questão do teletrabalho, né, com a possibilidade que está aberta para as empresas de intensificar a jornada de trabalho, né, a gente tem que lutar para tentar coibir, né, as faces perversas do teletrabalho. Então, esse é um tema que chegou para ficar, eu concordo com a maioria dos trabalhadores que fizeram esse comentário, mas que nós, enquanto classe trabalhadora, consigamos ter a clareza, né, de que as empresas enxergam isso como um mecanismo de exploração do trabalho. E que, se os trabalhadores não lutarem, esse vai ser um mecanismo de contrato de trabalho para a superexploração do trabalho. Então, a gente tem que verificar os pontos positivos e tentar atuar para que isso traga qualidade de vida para todos, né? E, por fim, eu gostaria de agradecer e me colocar à disposição para os debates que, com certeza, virão aí pela frente sobre o mundo do trabalho e as dificuldades aí que a classe trabalhadora terá que enfrentar nos próximos tempos. Muito obrigado. Luciano, você. Bom, um aspecto que me parece ficou muito claro nessa nossa discussão é que, do ponto de vista dos trabalhadores, o debate acerca desse tema e a resistência a essa iniciativa do setor empresarial de se utilizar dessa modalidade de trabalho remoto como um elemento de precarização das condições de trabalho e da restrição de direitos, essa resistência só vai se dar se ela for apresentada de forma coletiva e organizada, né? O vácuo legislativo que nós temos em relação a isso, ele até é propício, né? Porque se, por um lado, a legislação ela remete a uma negociação individual para a implantação do teletrabalho, por outro lado, os poucos artigos que tratam do teletrabalho na CLT, vindos com a reforma trabalhista, eles não mudam o nosso arcabouço legislativo. Eles não alteram a CLT como um todo, né? Os dispositivos de proteção e garantia que os trabalhadores têm em outros artigos da CLT, eles permanecem de pé. E essa disputa de um lado, pela preservação dos direitos, né, por parte dos trabalhadores, e de outro, pela chamada flexibilização, que na verdade nada mais é do que uma desregulamentação do direito do trabalho, essa disputa ela já está em campo, em várias frentes, e ela se dá no âmbito dos trabalhadores, num espaço individual, né, quando o trabalhador se vê diante do seu empregador com a possibilidade ou a necessidade
de firmar um aditivo contratual para alterar a sua modalidade de trabalho, e muitas vezes tem que se submeter a exigências nocivas ao seu direito e de restrição aos seus benefícios, e, de outro lado, a perspectiva de poder trazer para o campo da luta coletiva essa discussão e envolver os trabalhadores nesse debate, fazendo com que os trabalhadores se apropriem desse conhecimento, compreendam o que está em jogo, o que está em discussão, quais que são os direitos que estão sendo ameaçados, quais que são os direitos que eles têm e que não podem ser violados, né? Fazendo isso de maneira mais organizada e aprofundando a qualidade da intervenção do sindicato e dos trabalhadores de forma coletiva. O Sindados Minas, ele tem, ao meu ver, dado passos importantes nesse sentido, né? Tanto de buscar qualificar a sua atuação, quanto de comprometer os trabalhadores com esse debate, levando essa discussão e digamos, socializando as informações que o sindicato tem junto à sua categoria, seja através de iniciativas como essa, da live de hoje, seja através das assembleias informativas ou dos processos de negociação que o sindicato tem tocado a respeito desse tema. Mas o fato é que eu acho que momentos como esse são, antes de mais nada, momentos formativos importantes para que os trabalhadores possam se apropriar dessa temática, compreender o que está em discussão e ser sujeito de sua própria história. Eu quero agradecer o convite feito e parabenizar a diretoria do Sindados Minas por mais essa iniciativa, que eu estou certo contribui para que essa luta deixe de ser uma luta individual, saia do campo de uma discussão específica de contrato de trabalho para um campo de uma luta coletiva. Muito obrigado e boa noite a todos e a todas. Bom, pessoal, agradecer aí ao Fernando por estar aqui conosco hoje, agradecer o Luciano e agradecer a todos que aceitaram o nosso convite e se fizeram presentes aqui conosco, participando dessa live, e reafirmar, né, que o Sindados é um sindicato que tem lado. O lado do sindicato é o lado do trabalhador. O papel do sindicato, o papel histórico do Sindados Minas Gerais é o papel de defesa dos direitos dos trabalhadores, de defesa dos interesses dos trabalhadores, de busca da ampliação desses direitos, ainda que as dificuldades existam e que nem sempre aquilo que a gente apresenta como pauta, a gente consegue transformar em realidade. Mas a batalha está sendo travada, né? E é importante que os trabalhadores tenham a clareza disto, né? Dizer que nós estamos à disposição, através da nossa página, as pessoas podem fazer o contato, podem mandar as denúncias, qualquer denúncia que chega no sindicato, ela fica anônima, que como o Sindados tem lado e o Sindados sabe como existe a retaliação na nossa categoria, o nosso papel é proteger os trabalhadores, né? Então, muito obrigado a todos e todas, uma boa noite e até a próxima live daqui a 15 dias.